Nós vamos falar agora da parte oitava e da parte nona do texto. Então, nós estamos caminhando para o final. Na parte oitava, a Susan Sontag vai falar das ideias punitivas da doença. E na parte nona, ela vai tratar assim das figuras, as metáforas militares, né? As metáforas políticas que a gente tem a partir das doenças. Né? Então vamos lá. Essa ideia de que, né, há uma punição, né, através da doença é uma ideia antiga, né? Já é parte da história antiga. E continua assim atuante no caso do câncer. O câncer também é percebido como se fosse uma punição. Então, a gente costuma dizer assim, quando alguém pega câncer, quando alguém é cometido de câncer, de que a gente vai fazer uma luta. Aliás, essa palavra ela é usada, né, para o paciente que se recupera. Né? A gente fala assim, ele é um lutador, né? Ele é um guerreiro. Né? Enfim, então a gente fala as palavras luta, cruzada contra o câncer. Então é como se a gente tivesse uma trincheira de guerra, certo? E a doença, o câncer, é tida também como uma doença assassina. É essa concepção que a gente tem, uma doença assassina. Ela vem para matar, né? Ela vem para exterminar a pessoa. Né? Então, ter câncer é a mesma coisa que dizer vítima de câncer, como se fosse uma vítima de um crime ou outro qualquer. Né? Então, a doença, ela é o réu, ela se torna o réu. Então, essa é a linguagem com que a gente assim manta a questão do câncer, segundo a Susan Sontag. E ela tem esse caráter, né, de ser letal, né, ela mata, e ao mesmo tempo também vergonhosa. Né? Então, trato não como doença simples, mas como inimigo demoníaco. Então, é como se a pessoa estivesse sendo possuída por dentro por algo estranho, algo alienígena. Vejam só, aí ela vai aqui fazer um paralelo. Né? Quando surgiu a lepra, né, na Idade Média, na Idade Antiga, né, tinha um sentido também de punição. Então, olha, no auge da lepra, a sensação de horror é igualmente desproporcional. Na Idade Média, por exemplo, a lepra era emblema da decadência. E aí ela disse, ó, nada mais punitivo do que dar um sentido à doença. Invariavelmente, tal sentido é de caráter moralista. Então, a pessoa tinha lepra, né, ela se sentia envergonhada, ela tinha que ser expulsa da cidade. E vejam só, por exemplo, o caso do Jó. Né? Todo mundo, a mulher abandona, ele perde tudo, só tem 3 amigos. E a tarefa dos 3 amigos é convencer o Jó a buscar uma razão por ele estar leproso. E essa razão deveria ser algum pecado que ele fez. Ou seja, além de estar marcado no corpo, teria uma pecha na alma. Tá certo? Então, doença importante é saturada de significação. No caso aqui da lepra, né? Não vai ser o caso do câncer. Né? Então ela torna-se uma metáfora. Então a doença se presta a isso. Torna-se uma metáfora e ao mesmo tempo ela se torna objetiva, no sentido de que ela passa a valer como doença, não só a questão do doente, mas passa a se a valer mesmo, né, como uma doença que vai tomar conta aí do mundo. Assim, os sentimentos sobre o mal são projetadas numa doença, são projetados numa doença. E a doença é projetada sobre o mundo. Ou seja, então ela tem, além de ser uma questão metafórica, ela também é objetiva. Ela também faz uma cobertura sobre o mundo. Um outro caso que ela vai citar, considerar aqui, é a questão da sífilis. A sífilis também tinha o seu lado horrível,
o seu lado degradante, o seu lado vulgar. Né? Então ela também se prestava uma moralização. Então era muito fácil você condenar, né? Ou seja, usar a sífilis, né, como um castigo para um comportamento sexual promíscuo, né, ou pela infidelidade conjugal, coisa parecida. Ela cita aqui, por exemplo, uma fala do Baudelaire sobre a Bélgica. Né? Olha só o que o Baudelaire escrevia. Temos todos o espírito republicano nas veias, como a sífilis em nossos ossos. Somos democratizados e venerizados. Ou seja, a ideia, então, de que a sífilis faz parte, né, da nossa civilização, mas uma civilização degradante, né, uma coisa vulgar. Né. Então, a sífilis foi usada também, né, muitas vezes, né, para se falar dos judeus, né, que ela vai dizer como tropo nas polêmicas antissemitas. Então ela era usada assim, também para fazer acusações, né, contra os judeus. E aí ela faz a comparação com o câncer. Né? O câncer pode ser usado de forma muito mais ampla do que a sífilis, né, do que a lepra. O câncer se presta muito mais a essa ideia de punição do que qualquer outra doença. Né? São muitos os cânceres e misteriosos. Então, a incompreensão disso, né, da doença, do câncer, é mais prestável à metaforização do que qualquer outra doença. Então, por exemplo, ela diz assim, e vamos olhar assim sobre a ótica da energia, né, da questão de ter força ou de ter fraqueza, né, da força ou da debilidade. No caso da tuberculose, né, você tem a ideia de delicadeza, sensibilidade, tristeza, impotência. Então a metáfora aqui ela é ambivalente. Ela é ao mesmo tempo assim, um flagelo, mas também tem uma sofisticação. Mas no caso do câncer, a ideia que a gente faz do câncer, a sensação que a gente tem dele, é de uma coisa predatória, implacável e cruel. Então é como se ele fosse um bárbaro invasor. Né? E a propósito, eu queria mencionar a vocês, né, remeter a vocês a um filme, né, que foi lançado em 2003, um filme canadense, que tem justamente um título parecido, se chama As Invasões Bárbaras. Né? Lá é um pai de família, né, um personagem chamado Remy, que se vê com câncer. E aí ele está no hospital, que ele é câncer terminal, e ele é ajudado pelo filho. Né? E ele não aceita o tratamento à base de morfina, porque a morfina deixa a pessoa grogue, né? A pessoa dorme, a pessoa não está consciente, pode morrer inconsciente até. Então ele quer, né, não sentir a dor, mas quer continuar conversando com as pessoas e atendendo as pessoas. Inclusive ele vai fazer, né, tem uma irmã religiosa que o atende, é muito engraçado o diálogo, que ele é ateu, e a irmã ali que cuida dele. Então o filho descobre que a heroína faria o mesmo papel que a morfina. Então ele é tratado à custa de heroína. Então ele fica assim, totalmente eufórico até o dia de morrer. Então, é um filme bem interessante, chamado Das Invasões Bárbaras, né? Que é essa ideia aqui que a gente tem do câncer. Né? Certo? Então, o câncer ele se presta aqui a metáforas militares na medicina. Metáforas militares. O tratamento é olhado como se fosse assim com um tempero militar, como se fosse bombardeios. Né? Então, um tempero militar. Né? Bombardeio de raios tóxicos, né? É a quimioterapia. Né? É um bombardeio de raios, né? Para matar as células cancerosas, né? Matar aquelas células alienígenas, aquelas que são inimigas do corpo. É uma guerra química que emprega veneno. Né? Tanto é que numa
aplicação, por exemplo, de iodoterapia ou de quimioterapia, enfim, as pessoas não podem ter contato com crianças, nem idosos, nem doentes mais. Então, né, enfim, as pessoas, né, têm que se precaver disso, né, menos o paciente, obviamente. Então, é matar as células cancerígenas, essas células que são alienígenas. Né? E tem também os efeitos colaterais, né, como toda guerra, né, quando se bombardeia um local, pode ter assim vidas inocentes, né, pode ter perdas assim que não se desejava. Né, no caso, você vai retirar um câncer, né, ou ainda sobra algumas células, pode ser que ao bombardear aquela, outras células boas também morram, mas o objetivo é matar aquelas. Né? Então, poder atingir também células sadias. Então, esses são os efeitos colaterais. Então, a ideia é a mesma, a ideia de um bombardeio, né, de uma operação militar. Né? Então, essa metáfora militar na medicina ela é comum. Né? Então, ela tem um largo emprego desde 1880, diz a Susan Sontag, né? Com a identificação de bactérias como agentes das doenças. Se são bactérias, então agora o que a gente tem que fazer? Né? Como é o caso agora do coronavírus. As pessoas têm que serem tratadas até o ponto de conseguir ter anticorpos para combater os invasores, que são invasores. Então, falar de câncer é a mesma coisa que falar de estado de sítio, né? Falar de estado de guerra, ou de terra arrasada, enfim. Então, é uma guerra da sociedade contra o inimigo. Então, é uma guerra colonial. Né? É uma guerra que se faz para vencer aquele mal. Então, é uma linguagem metafórica, né? É uma linguagem do meio militar. Né? Então, isso aqui se presta a distorções e amplificações das metáforas bélicas. Né? Por exemplo, a tuberculose, havia uma espiritualização da consciência. Mas já no câncer, não. O câncer a gente vai falar de esmagamento da consciência, de anulação. No câncer, as células são células sem inteligência. São células primitivas, embrionárias, atávicas, essas que acabam não reconhecendo o corpo como amigo, né, e as outras células como amigas. Né? São células enlouquecidas, né, sem consciência. Então, para essas, né, vai ter um bombardeio, né, uma guerra sem fim. Então, a pessoa é substituída por aquilo que ela não é. Né? Em inglês, imunologistas classificam-na como non-self, né? Um não-eu. Essas células cancerígenas é um não-eu, que não se reconhece como corpo da pessoa. Então, é assim, muito próximo também da linguagem da ficção científica. Né? Por exemplo, aquele filme Os Invasores de Corpos. Então a metáfora do câncer é por aí. Né? Para o que é mais ferozmente vigoroso. Energias que são um insulto à suprema ordem natural. Então o câncer vislumbrado assim, como se fosse uma invasão bárbara. Né? E aí, encerrando essa parte oitava, né, ela diz ainda, né, então se presta assim como se fosse uma forma de possessão diabólica. Né? Possessão diabólica. Né? Os tumores são malignos e também podem ser benignos. No caso dos malignos, não é uma possessão demoníaca. Então, as curas, né, elas vão se assemelhar aqui como se fosse questão de fé e de exorcismo. Então, também pode se prestar a isso, né, a questão metafórica aí. E entrando na parte 9, ela vai falar aqui, então, das metáforas de acusação. Né? Que ela diz assim, nós vamos fazer uma ideia, agora nós vamos aplicar tudo isso aqui para a questão social e questão política. Né? Aquilo que a gente percebeu como tuberculose, como lepra, né, e agora como câncer, a gente vai estender para interpretar os comportamentos, as desordens, aquilo que é indesejável na sociedade. Então, a tendência de chamar doença
toda situação que se desaprove numa sociedade, né? Então, é muito comum as pessoas se referirem a determinados comportamentos, aquilo lá é um câncer social, né? Aquilo lá é uma lepra, né? Mas, no mais, é um câncer. Né? Então, ela diz assim, ó, o câncer é visto, em geral, como uma doença inadequada para uma personalidade romântica. Em contraste, desculpe, eu estou aqui lendo a página 7, né? Não é nada disso. É assim, perdoe. As enfermidades sempre foram usadas como metáforas com o intuito de reforçar as acusações de que uma sociedade era corrupta ou injusta. Então, a questão da corrupção, que filosoficamente, né, significa morte, né, o Aristóteles tem um livro chamado Da Geração da Corrupção, ou seja, em outras palavras, do nascimento e da morte. Então, a gente usa essas palavras para metaforizar processos na sociedade. Então, o câncer é usado dessa forma também. Ela diz assim, olha só, a ordem é a preocupação mais antiga da filosofia política. E, se é plausível comparar a polis a um organismo, é também plausível comparar a desordem política a uma doença. Olha só. Então, nós vamos ter Platão fazendo essa comparação, o Thomas Hobbes fazendo essa comparação de que aquilo que é conflituoso na sociedade é um câncer. Né? Nós vamos ter o Maquiavel tomando a medicina como paradigma, ela vai citar aqui no texto, colocando, por exemplo, assim, falando da tuberculose, né? A tuberculose no início pode ter cura, mas estágio avançado não. Então, que um príncipe, quando ele vê um conflito, no início ele vai lá e resolve. Ele elimina o conflito, mesmo que tenha que eliminar os conflitantes. Mas se deixar o conflito seguir adiante, não vai se dominar o conflito, você vai ser dominado pelo conflito. Então, é isso. E depois nós vamos ver nessa situação também no Michel Foucault, né, em que ele vai colocar assim, da mesma forma que a medicina contribui, né, para fazer essa metáfora toda aqui, militar, né, para manter a ordem, né, a medicina vai servir de paradigma para a gente, para uma sociedade disciplinar, para a gente disciplinar as pessoas, né, e tomar assim de assalto mesmo, né, o corpo das pessoas, para a gente produzir uma sociedade previsível, ordeira, né, ordenar, por exemplo, a multiplicidade humana, né, no seu ir e vir, né, para que ela se torne produtiva para um determinado sistema. Tá certo? Então, eu espero que vocês leiam os textos, né, vejam os vídeos, né, e assim possam, né, isso aqui possa servir para a vida de vocês, né, porque a doença não é uma coisa só que diz respeito aos médicos, né, que diz respeito aí ao interesse da ciência médica. Ela também é do interesse do filósofo no sentido de perceber os sentidos, né, que a partir daí a sociedade tem. Tá certo? Muito obrigado, um beijo a todos.